E... 2 da manhã, hein? É. Coitado do Mauro. O trabalho não para pro nosso Mauro César Pereira. Mas ainda falando do jogo, Mauro, e assim, nos últimos dias muito se falou sobre o Pedro entrar nesse time, sobre o Everton Ribeiro, a briga por posições. Hoje eles entraram no segundo tempo. É claro, pouquíssimo tempo de jogo para os dois, mas eu queria que você falasse da entrada do Pedro nesse time, da entrada do Everton Ribeiro, ainda mais quando a gente fala em Gabriel Jesus. O Gabriel não está aproveitando essa oportunidade, as oportunidades que o Tite deu para ele, né? Na Copa de 2018, agora ele entrou no time nesses primeiros jogos, hoje começou jogando. E aí, Mauro César? Eu acho, Pedro, que assim, uma situação é você, por exemplo, se o Everton Ribeiro entrar para jogar no meio campo, ou até, como meia pela direita, no lugar do Rafinha, com o time titular, é um cenário. Se o Pedro entra no lugar do Richarlison, é um cenário. Agora, esse time de hoje era muito claro, você via no campo, que os jogadores não se conhecem, não tem conjunto. Houve momentos que um deixa a bola para o outro não entende a jogada porque não tem essa leitura, não tem esse entendimento. Eles não têm conjunto, não têm entrosamento. Esse é um time reserva, então não vou dizer que é um catado, porque os caras já treinaram, então não é um catado, mas não é um time com conjunto. Então o jogador não rende. O que eu falei, o time titular do Brasil, você olha a escalação no papel, ótimos jogadores, sem dúvida que são. Ótimos jogadores, mas juntos eles não formam um time na acepção da palavra, porque eles não têm conjunto. O time é o time titular, que foi sendo trabalhado, e aí você tirar um jogador, colocar um outro. O cara entra num conjunto e ele compõe ali e faz o seu papel. Eu acho que esse tipo de jogo, às vezes, acaba sendo muito mais uma armadilha para o atleta do que uma oportunidade. Mas, claro, que a gente pode tirar conclusões sobre questões individuais. Teve uma bola, por exemplo, que veio da direita e o Pedro depois meio que lamentou porque o Bruno Guimarães se antecipou e ele estava esperando a bola ali livre. Talvez ele fizesse o gol, o Bruno acabou mandando para fora. Mas é normal, no afã de querer o gol ali, eles vão ficar tentando e são jogadores que não têm esse entrosamento, não têm esse conjunto. Agora, o que para mim ficou claro é o seguinte, não dá para colocar Daniel Alves na lateral direito. Os confrontos individuais, ele foi facilmente batido, isso não é novidade, já era assim lá, até quando ele era mais novo. E o Tite insistiu nisso. Aí não teve, não fez a escolha por ele no jogo contra a Suíça, pôs o Militão, que eu acho até que foi muito bem ali, dentro daquele que se propôs a fazer. E hoje ele pôs o Daniel, e o Daniel foi, ponto sim, fraco na defesa do Brasil. O gol não foi em cima dele, mas jogadas aconteceram por ali. E o gol foi em cima do jogador também, que não é da posição, a jogada, o cruzamento. O Marquinhos não é lateral. Não dá para crucificar o Marquinhos, porque ele estava jogando ali no sacrifício. Mas mostra também os problemas que o Tite tem e agora ele vai ter que conversar muito com o médico, porque são 3 laterais contundidos, dos 4, e um é um cara de quase 40 anos que mostrou, na minha opinião, hoje que não dá para jogar com ele de lateral. Defensivamente é uma temeridade, como já se imaginava, e o Tite bancou essa, agora vai ter que lidar com isso. E eu ia te perguntar justamente sobre o Daniel Alves. Com a visão do estádio, o que você viu no futebol do Daniel Alves hoje, o jogador mais experiente a defender a seleção brasileira em Copas do Mundo? Mauro César. Fraco defensivamente e como lateral construtor, né? Como diz o próprio Tite, ele falou isso quando convocou. Não, eu quero o Daniel não para jogar no corredor. Eu entendo isso. Os corredores ofensivos são utilizados pelos pontas. Então ele usa laterais que fecham para trabalhar pelo meio, não ficam o tempo todo indo e voltando. Ou seja, tem um outro comportamento. Então ele quer o Daniel como lateral construtor, que não usa capacete, bota e macacão. Ele constrói jogadas pelo meio. Ele não construiu jogadas pelo meio. Ele não se uniu aos homens de meio campo para dar criatividade ao setor e fazer a bola chegar com qualidade lá na frente. Isso não aconteceu. Então foi uma atuação burocrática, de um jogador que, aliás, não atuava há mais de 2 meses. Tem isso também. Então, ontem na coletiva, o Tite ficou discursando a favor do Daniel Alves, falando que ele transcende o futebol, falando que tem algumas coisas um pouco desconectadas, na minha opinião. E, na realidade, hoje ele não correspondeu. Pelo contrário, quando teve mano a mano com ele, ele foi muito facilmente batido. No primeiro tempo e no segundo tempo do jogo. O gol não foi em cima dele, mas poderia ter sido. Eu acho que contra as seleções mais fortes, jogos eliminatórios, ele não me parece em condições de participar de um jogo de seleção brasileira. Não é uma questão de qualidade, é uma outra coisa. É um cara de quase 40 anos, que não jogava há 2 meses e joga da Liga do México. E que o Barcelona não quis ficar com ele. Se ele tivesse aos 40 anos jogando e fosse um fenômeno, será que o Barcelona abriria a mão do jogador? Provavelmente não, até pelo lindo histórico que ele tem pelo clube. O Barcelona não quis ficar com ele, quem quis ficar foi o Tite. E por falar em Daniel Alves, o Mauro estava falando da atuação do Daniel hoje, ele concedeu entrevista logo após a partida, Brasil 0, Camarões 1. Vamos ver o que o Daniel Alves falou ao sair do gramado de jogo. Dani, ninguém quer perder um jogo de Copa do Mundo, mas foi um jogo em que o Brasil poderia
perder em termos de tabela. Qual o saldo desse jogo para a seleção brasileira no segmento da Copa do Mundo? Eu acho que isso é um toque de atenção. É um toque de atenção para a gente, se alertar que não existe nenhum rival fraco aqui, que todos os rivais, cada jogo, eles estão jogando alguma coisa. E eu acho que fica essa lição que precisamos estar durante todo o jogo ligado, concentrado, porque no final é um detalhe só. A gente tem ocasião e um detalhe só, ela vai para eles e no final você sai daqui com a sensação de que escapou um belo dia para a gente que não estava jogando tanto ou que não tinha tanta oportunidade. Mas fica a lição, tem que aprender, tem que se reinventar dentro da competição. Agora começa a fase que você não pode cometer nenhum erro. O Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul, já está definido, sim, na próxima segunda-feira. Como você falou, agora não tem margem para erro, né? Agora não tem margem para erro. É bom que aconteçam essas coisas nesses momentos para alertar, porque a partir de agora briga por espaço, briga por centímetro dentro do campo e que a gente aprenda essa lição de hoje. Obrigado, Dani. Aí a palavra do Daniel Alves. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E aí, Flávio, a atuação do Daniel hoje, o jogador mais experiente a defender a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Como lateral não funcionou e já era de se esperar. Faz tempo que ele não joga assim, né? Não jogava assim no São Paulo, não jogava assim no México, não jogou assim no Barcelona. Agora, quando ele foi lá para o ataque, funcionou, foi bem. Ele fez o trabalho aquilo que a gente citava. O Militão fazia a cobertura pelo lado direito e o Daniel foi. Não foi nada de extraordinário, nada demais, mas não comprometeu, não. Se for precisar dele no mano a mano, é complicado. Toda vez que ele teve no mano a mano, ele teve problemas também, não é nenhuma novidade. Mas quando foi lá na frente, ajudou na articulação, tocou bem a bola rapidamente, fez o que dele se esperava. Acho que o Daniel Alves hoje está nesse estágio, nesse nível. Nilson César, Daniel Alves, 39 anos, ficou 2 meses sem atuar, jogando agora no futebol mexicano pelo Pumas. Foi dispensado pelo Barcelona, a gente sabe, como citou o nosso Mauro César Pereira, e tá aí, hoje foi titular, fez o seu primeiro jogo na Copa do Mundo. O Daniel é um cara muito querido pelo grupo da seleção brasileira, e talvez esse tenha sido o motivo da convocação dele. Querido pelo Tite e querido pelo grupo da seleção. Não tem uma lógica para convocar o Daniel, porque ele foi um dos grandes jogadores da história do Barcelona. Esse cara talvez tenha sido o cara que mais títulos ganhou como atleta de futebol profissional. Acho que o Messi talvez tenha passado ele na última temporada, né? O Messi estava um atrás dele. Então. Ele tá ali. É o nível do Messi. Tá ali, o cara que ganhou título em tudo quanto é lugar, jogou muita bola. Mas tem 40 anos de idade, meu amigo. O cara com 40 anos de idade. Pedro, vou fazer uma pergunta aqui para nós 5 aqui, né? É claro. Vamos supor que o Danilo não tenha condições, nem o Alex Telles, nem o Alexandre. Como é que vai fazer essa... Você acha que o Daniel Alves joga? O Tite sai com o Daniel Alves? Não, eu acho que não joga mais. Ou será que muda o esquema tático? Sei lá, 3 zagueiros, não sei. Ou improvisa alguém. Jogar 3 zagueiros. Você acha que o Daniel Alves joga? Se nenhum dos 3 laterais jogar. Eu acho que joga, mas com um pouco mais da frente, com o Militão fazendo um terceiro ali pelo lado. Como foi agora a composição do segundo tempo, que foi tranquilo. Eu acho que se não tiver nenhum dos 3, ele vai jogar. Mas pelo que o Dr. Lasmar falou, o Danilo provavelmente vai estar. Não, o Alex Telles. Alex Telles deu uma notícia boa, né? Alex Telles, de acordo com o Dr. Rodrigo Lasmar, pelo menos foi o que me passou a produção, ele assim, não quis garantir 100% do Alex Telles, mas ele falou que... Menos grave do que a gente imaginava. Ele acha que o Alex Telles terá condições de jogo para segunda-feira. Aquela geladeira toda? Não, o Alex Telles não, acho que é o Alexandre. É o Alexandre, Bruno. Então, você está corrigindo a nossa produção. Pelo que você está corrigindo a produção passou para você, Alex Telles. Quando você falou isso aqui, eu digo, meu Deus... Aquela choradeira toda já tem condições para a segunda. Pelo que ele falou, o Danilo é o mais próximo de voltar. Né? Pelo que eu li aqui, o Danilo é o mais próximo. O Daniel, acho que... O Alexandre e o Neymar, dúvidas. O Daniel, acho que jogou hoje, porque era um jogo contra Camarões. Não tem uma outra justificativa. Ele não vai colocar o Daniel Alves num jogo de oitava de final. Ele vai dar um jeito de montar o setor defensivo sem a presença do Daniel Alves. E a gente tem que separar bem a história do Daniel e o que é o Daniel hoje. A história é brilhante. A história de um jogador brilhante,
É um cara que merece todos os aplausos do mundo por tudo que ele conquistou, tudo que ele representou. Mas hoje não é mais atleta de futebol profissional. Hoje não é. Isso para mim é evidente, isso é claro. É um cara de 40 anos de idade, não tem condição, principalmente, de ser um titular de uma seleção brasileira em jogo de eliminatória de Copa do Mundo. E esse caminho do Brasil, agora a gente falando das oitavas de final, da fase eliminatória, Brasil e Coreia do Sul. Eu lembro que nos últimos dias e hoje a gente imaginava que o Brasil, pelo menos, hoje não, né? Mas pelo menos nos últimos dias, antes da derrota da Espanha, né? A gente falava, não, o Brasil vai chegar na final, mas vai chegar daquele jeito, enfrentando apenas campeãs mundiais. Não é o que acontece. Nós temos aqui o chaveamento, tá? Das oitavas de final da Copa do Mundo. Ó, pelo lado do Brasil aqui, Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália, Japão e Croácia, Brasil e Coreia do Sul. Né? E também tinha aquela coisa, Gana e Uruguai. É desse jogo que vai sair o adversário do Brasil. E acabou não saindo porque Portugal perdeu para a Coreia do Sul. Ninguém esperava, né? Aí do outro lado, Inglaterra, Senegal, França, Polônia, Espanha e Marrocos, Portugal e Suíça. É desse lado que mora o perigo, é Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Detalhe, agora com essa preocupação em cima do Alex Telles, Brasil que já perdeu o Danilo nessa primeira fase, ficou fora da primeira fase, Brasil que perdeu o Alexandro, agora também tem uma preocupação com o Alex Telles e o jogo já é segunda-feira contra a Coreia do Sul. Como é que você vê toda essa situação envolvendo o Brasil, os laterais? Que coisa, hein, Mauro? Pois é, se os dois laterais esquerdos não puderem jogar, acho que algum deles vai acabar jogando, né? E ele não tiver também o Danilo, digamos, né, o cenário mais tétrico, a defesa do Brasil seria o quê? Seria Marquinhos, lateral esquerda, Thiago Silva e Bremer na zaga e Militão, lateral direito, os 4 zagueiros. Ou o Daniel Alves vai jogar. Depois da atuação de hoje, vai colocar o Daniel Alves, vai se arriscar de colocar o Daniel Alves, vai jogar de lateral. Nem no São Paulo jogava lá mais de lateral, jogava mais como meio-campista, porque não tem condição de jogar mais ali, gente. O Daniel Alves, no mano a mano, um jogador com mínimo de rapidez e alguma técnica, alguma habilidade, é um problema. É um problema, isso ficou bem claro hoje.